Olá pessoal, sou o Daniel Barbosa, mostrando aqui o meu rosto pela primeira vez diante da câmera. Eu acho que serão ocasiões raras que eu farei isso, não é uma coisa que eu sou muito fã não. Mas dessa vez eu vim fazer um vídeo diferente, tá certo? É um review de tinta, onde vocês não verão a tinta. E, e a razão disso é porque eu vou falar da infame destruidora de canetas Bay State Blue, tá certo? É um review diferente. Bom, para falar dessa tinta, eu vou mostrar uns resultados aqui para vocês, por isso que esse review vai ser um pouco diferente. Ela se originou da. Esse vídeo se originou já há muitos meses, quando eu estava navegando no Facebook, no fórum lá, no Facebook, no grupo do The Fountain Pen Network. É, e assim, alguém postou, fez algum post assim, tipo, nossa, eu amo Bay State Blue, alguma coisa, ou odeio Bay State Blue, ou mostrou que se sujou, sei lá. Essas coisas que são recorrentes lá no grupo, quem participa percebe que isso é recorrente, as pessoas acham graça disso e tal. Enfim, faz parte da interação normal do grupo. E eu fui lá brincar, né? Fazer um comentário qualquer. E eu percebi assim que tinham dois sujeitos que eles estavam assim acossando mesmo os outros participantes do grupo dentro daquele post. Basicamente, eles estavam comentando cada um dos comentários, e não eram poucos comentários, já devia ter uns 70, 80. Eles estavam respondendo a cada um deles, era uma dupla respondendo a cada um deles e falando mal da tinta, falando que essa tinta é uma porcaria, que ela destrói a caneta, não use isso, ela manchou a minha caneta, não use isso, ela derreteu a minha caneta. Literalmente, o cara estava dizendo que Big Six Blue tinha derretido duas canetas dele, né? Enfim, eu tentei puxar uma conversa com esse sujeito, porque eles também tinham feito uma postagem, um comentário deles lá, extremamente negativo, obviamente. E eu perguntei, cara, mas sério, derreteu a sua caneta? Porque eu não tenho, minha experiência é um pouco diferente, né, tal. É, e derreteu, e aí eu fui e falei com o Nathan Tardif, que é o nome do fabricante que é o nome do fundador e fabricante das tintas das Noodles, né? E ele me mandou, aí ele falou, o cara me mandou uma Noodlers Ahab como para substituir a minha caneta, mas aí eu usei a Noodlers Ahab e ela derreteu também e tal. Aí eu falei, pô, então alguma coisa errada com a sua garrafa, não é possível, né? Tipo, essa sua garrafa de Bay State Blue especificamente tem alguma coisa muito séria. Você tentou comprar outra, trocar ou qualquer coisa do tipo? Aí ele, não, descartei e tal. Enfim, no final das contas, eu pessoalmente cheguei à conclusão que eram dois caras só querendo confusão, né? Bloqueei lá os dois, porque eu não gosto desse tipo de sujeito que entra só buscando confusão. E segui o meu rumo. Mas aquilo me incomodou profundamente, porque eu tentando conversar com um cara eu bem intencionado tentando dialogar com os dois, né? Mesmo um pouco, mesmo já em descrédito, achando que eles estavam mentindo e tal, eu ainda fiquei curioso a respeito do sentido daquilo, de por que eles estarem fazendo aquilo. Então eu levei a conversa um pouco adiante e aquilo me irritou e tal. Então eu resolvi, bloqueei os dois e fiz uma enquete. Sobre a pesquisa, na verdade é uma coisa que eu sempre tento manter em mente. Eu tenho uma origem acadêmica, né? Eu trabalhei muitos anos em universidade e tal. E é uma coisa que sempre que a gente está fazendo um artigo, ou sempre que a gente está escrevendo qualquer coisa, é muito importante a gente considerar as possibilidades da gente estar errado. Essa é sem dúvida uma coisa que a gente nunca deve descartar,
quando você está fazendo uma consultoria ou qualquer coisa. Simplesmente a minha teoria pode estar errada. E existe um fenômeno psicológico que muita gente conhece, principalmente numa época que a gente vive hoje, que é uma época de muita polarização, que é o fenômeno do viés de confirmação. Para quem não sabe, é um fenômeno muito interessante para pesquisar. Se você não conhece, pesquise sobre ele, tente entender mais profundamente sobre ele. Mas, falando muito rapidamente, é basicamente o seguinte: se você já tem um preconceito a respeito de um assunto, se você já tem uma opinião meio que pré-formada a respeito de alguma coisa, você vai ter uma tendência a tudo que você observa, você vai reter na memória apenas casos e exemplos que confirmem aquela sua opinião prévia, tá certo? Então não importa se a sua opinião prévia ela é positiva ou negativa, o que interessa é que na verdade você vai ter uma tendência sempre a observar mais aquelas coisas que elas concordam com a sua opinião. Eu pensei nesse caso assim, cara, Bay State Blue é uma. Beleza, realmente é uma tinta muito polêmica. Se tem uma tinta que gera polêmica nesse mundo, é Bay State Blue. Então será que eu estou sofrendo do meu viés de confirmação? Porque eu uso e eu gosto. E eu vejo recorrentemente as pessoas fazendo posts assim, cara, essa tinta é linda, adoro essa tinta e tal. Então por isso eu montei aquela enquete. Eu pensei assim, pô, vamos tirar da incerteza. Os caras estão dizendo que destroem canetas, tá certo? Tem muita gente, tem esse folclore de pessoas que dizem que destroem canetas e tal. E por isso eu fiz aquela enquete. E larguei aquilo lá. Algumas pessoas responderam, o negócio não decolou tanto. Eu queria. O fórum, o, o grupo do Facebook, ele tem 20 e poucas mil pessoas, tá certo? Então eu gostaria que tivesse pelo menos umas 1000 respostas e tal. E a coisa não decolou desse jeito, ela ficou na primeira noite lá com mais cento e poucas respostas. Eu larguei aquilo lá de lado. Mas ficou lá, não apaguei o post, né? Muito bem, certa feita, eis que estou eu coabitando um certo grupo de WhatsApp. É, Algumas pessoas vão saber de qual grupo que eu estou falando. É um grupo é aquele grupo que não gosta de pobre, sabe? E aí um sujeito bem desagradável, ele ele com frequência ele usava a Bay State Blue como usava e continua usando Bay State Blue tratando como lixo, como uma coisa assim a não ser usada, como uma coisa que vai destruir a sua caneta e uma coisa ridícula, uma coisa que só um idiota colocaria numa caneta e tal. E ele tratando aquilo como lixo radioativo o tempo todo. Então, um certo dia, eu resolvi perguntar pra ele. Tipo, ele deu alguma deixa, eu não lembro exatamente. Ah, sim. Eu tava usando a minha caneta com Bay State Blue e alguém comentou, disse que a tinta era bonita, perguntou se era Liberty's Elysium. E eu disse não, que era Bay State Blue. E daria ele puxou o assunto, começou a criticar e tal. E eu mostrei pra ele, não, cara, tá aqui, olha, tá vendo essa PrEP aqui? É uma PrEP que eu tenho com My Drop, agora já vai fazer uns 10 meses. E sempre que ela fica parada, eu deixo ela parada na vertical, no meu suporte aqui, a tinta desce e você vê que ela não tá manchada, tá certo? E só como eu tava usando, a tinta tava agitada, ela tava, exceto uma partezinha na seção dela. E eu mostrei, tá vendo essa parte aqui na seção? Essa caneta tá com isso aqui há não sei quantos meses e não manchou, sabe? Não, não é assim, Basic Blue não mancha tudo, não destrói tudo tal. É, e o cara, não, isso aí é uma porcaria tal, essa tinta é uma coisa que não deveria existir e tal. Enfim, ele nessa argumentação dele, isso não deveria existir e tal. E eu perguntei, cara, o que que aconteceu, né, com você? Qual foi a experiência que você teve que realmente te desagradou tanto pra você falar isso com tanta frequência? Você reforçar sempre essa opinião de que essa tinta é uma porcaria e tal, e sempre referenciar ela como uma coisa terrível, uma coisa que as pessoas devem manter distância, né? E ele não respondia assim, não, isso é uma porcaria e tal.
Aí eu falei, você já comprou uma garrafa de. Você comprou uma garrafa de Bay State Blue? Ele, não, tá doido, nunca vou comprar um negócio desse. Tá certo, e a amostra então? De repente você usou a amostra, as amostras às vezes elas não vêm legais. Isso é uma coisa, é um assunto paralelo, que eu não quero fazer nenhuma digressão aqui. Mas eu percebo que eventualmente amostras de tinta elas variam um pouco em relação à garrafa, né? Não sei quando. Se tem a ver com o tempo de armazenamento e coisa do tipo, isso não é um fato incomum. Eu vejo muitas pessoas falando isso. Então eu perguntei pra ele, pô, de repente a sua amostra, sei lá, tava é, estranha, tava com algum problema e tal. E ele, não, tá doido, eu jamais colocaria isso numa caneta e tal. Eu, tá certo, então você já pegou uma caneta com Bay State Blue e escreveu com Bay State Blue? E ele, não, claro que não. Tá, você já viu o Bay State Blue num papel, pessoalmente? Ah, ele falou, não, mas eu vejo toda hora vejo toda hora online e tal. Não, mas pessoalmente você já viu? Tipo, por exemplo, eu tenho amigos por correspondência. Eu participo de um grupo, é uma coisa, é uma experiência interessante. A gente troca cartas, tá certo? Então nós nos tornamos amigos por correspondência. E esse grupo especificamente que é constituído de pessoas que são fãs de caneta tinteiro, as pessoas nomeiam qual caneta que elas estão usando, qual tinta. Então você recebe a carta, vê, às vezes a tinta é bonita e o cara fala, pô, essa tinta é tal, e você já se liga numa tinta a mais para a gente botar na nossa lista de desejos. Como se a gente precisasse de mais algum motivo, né? Mas voltando ao assunto, esse cara nunca nem viu o Bay State Blue no papel que seja, tá certo? Então, então eu perguntei pra ele, cara, olha, se você nunca tocou na tinta, cheirou, viu, sabe, só ouviu falar, de onde você tirou essa sua opinião tão contundente de onde você tem tanta certeza assim de que esse troço é uma porcaria tão grande pra você ficar falando isso toda hora? Porque o cara era chato, ele falava aquilo, fala até hoje, toda hora. E e ele falou, não, pô, você vê outras pessoas como Richard Binder, por exemplo, o cara ele se recusa a consertar canetas de quem usa a tinta da Noodles, o reviewer tal se recusa, pararam de usar tinta da Noodles e tal, e falando que tinta da Noodles é uma porcaria e tal, enfim, essa era o que ele queria fechar, tá certo? E eu falei com ele, cara, olha, na minha experiência, essa tinta não é esse terror, não. Não é esse terror todo, tá vendo? Olha aqui, tá minha prep, que não tá manchada e tal. Aí ele falou, olha, eu não vou arriscar. Aí ele finalizou dizendo assim, eu não vou arriscar uma caneta minha com uma tinta dessa só para ter mais um tom de azul. E aí eu vi que isso pra mim foi o último prego no caixão, que é quando o cara fala isso do Bay State Blue, você sabe que ele não sabe do que ele está falando. Bay State Blue ela não é apenas mais um tom de azul. Não é à toa que ela é uma tinta tão. É uma tinta difícil, tá? De manutenção difícil. Não estou dizendo que é uma maravilha, não. Ainda não. É, mas é uma tinta, né, de manutenção difícil, mas ela existe propósito, existe uma razão dela ser tão falada, dela ser tão polêmica assim. É porque ela traz uma coisa especial. Se você pegar, eu já fiz essa experiência, é uma coisa assim, é difícil de explicar, mas é impressionante. Você pega uma caneta azul, escreve no papel, escreve uma linha, um parágrafo que seja, troca de caneta, pega um outro azul, escreve, vai botando vários azuis, um do lado do outro, azuis intensos, bem saturados. Você pega aquela tinta que você acha que ela é um azul bem saturado. E aí, cara, você pega por último aquela sua caneta que tá com Bay State Blue e você escreve ali do lado. É uma coisa muito doida, porque parece que ele
Parece que é um azul que vibra tanto, parece que é a definição do azul, sabe? Encarnada ali na forma daquela tinta. Parece que todos os outros empalidecem diante dela. E, e é um azul muito bonito, é um azul muito vibrante e acima de tudo é um azul muito azul. É uma coisa difícil de explicar. E os equipamentos que a gente usa, eu tenho um equipamento profissional de fotografia, ainda que modesto, mas é um equipamento profissional, uma câmera Nikon e coisas desse tipo, assim como muitos colegas também têm como hobby a fotografia, como um segundo hobby. E a Bay Street Blue é uma tinta que a gente não consegue fotografar, tá certo? Nem os profissionais, nem se você entrar na Goulet, no site da Goulet, do JetPens e tal, quem já pegou e já usou o Bay State Blue sabe que aquela cor que você está vendo na tela não é a cor da tinta no papel. Porque eu não sei se é a câmera que não é capaz, se ela não tem alcance dinâmico suficiente para fotografar. Eu não sei se é o monitor que não é capaz de exibir a tela do celular. Mas o fato é que você pega, por exemplo, você pega Liberty Elysium no papel. Do lado da Bay State Blue do papel, elas são bem diferentes. Assim, você a Liberty Elysium já é um azul, bem bonito, bem saturado, é o azul que eu estou usando aqui nas minhas anotações. É, mas o Bay Street Blue, cara, é outra coisa, entendeu? Só que você fotografa um do lado do outro, eles parecem muito similares. E não é, sabe? Eles não são similares assim. Então tem essa questão da dessa diferença. Ela é uma tinta única. Nesse sentido, ela é uma tinta única. Tá certo? Então, aí o cara, enfim, a continuação dessa discussão ela foi infrutífera, porque o cara ele continuou falando lá dos ídolos dele lá, que ele idolatra e que ele segue cegamente, ou, quer dizer, o que eu imagino, né, que ele siga a opinião cegamente daquelas pessoas, que ele não experimenta por conta própria e, enfim. É, então, para finalizar a conversa, aí sim eu fui lá e busquei o resultado daquela pesquisa. Eu me lembrei da pesquisa que eu tinha feito do The Fault of Network e fui buscar e mostrar para ele, tá bom, cara, se você não acredita na minha opinião, e aí eu vi que estava com 300 e poucos resultados de resposta. Olha aqui, olha essa estatística aqui. Tá certo? Isso aqui foi uma pesquisinha que eu fiz alguns meses atrás. Eu sei que é uma coisa modesta, não é um censo, não é um IBGE da vida, tá certo? Mas é uma opinião que não é só a minha opinião, nem só a sua opinião, é a opinião de 300 pessoas. É, e aparentemente você está discordando de 300 pessoas. E aí a conversa se tornou infrutífera de verdade, porque aí ele passou a falar, não, você tem que aprender a fazer uma pesquisa e blá blá blá. Enfim, o ego dele não permitiu que, que a conversa tomasse um rumo construtivo, tá certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês a tal da pesquisa, né? E vocês julguem por vocês mesmos, tá? Bom, primeira coisa, eu tentei ser imparcial na pesquisa. Não é uma pesquisa perfeita, porque só que eu fiz uma madrugada no Facebook, depois que eu tava puto por causa da discussão lá com dois trolls que estavam enchendo o saco. Enfim, acabei de explicar isso aqui pra vocês. Não é uma pesquisa perfeita, mas eu tentei ser detalhista, eu tentei cobrir todas as possibilidades do porquê a pessoa usaria ou deixaria de usar, gostaria ou não gostaria do Bay State Blue, e tentei fazer isso com imparcialidade. A minha imparcialidade ela começou na pergunta, tá certo? Pelo menos a pergunta eu acho que eu consegui formular bem. A pergunta foi: qual é a sua experiência com Noodles Bay State Blue? Tá certo? Então as opções que eu dei foi: bom, nunca usei, mas nem quero usar porque eu já ouvi dizer que ela destrói canetas, é horrível.
Já usei e amei, continuo usando. Outra opção, eu nunca usei, mas eu quero um dia experimentar. Outra opção, usei, mas parei de usar porque a manutenção é muito trabalhosa. Tá certo? Eu vou botar aí tá aí na tela para vocês verem, tá certo? Exatamente a grafia, exatamente as palavras que eu usei e os resultados, tá? Então, a outra opção. Usei e ela destruiu a minha caneta. Ela, Base Blue manchou a minha caneta e não saiu nem com água sanitária. Tá certo? Outra opção. Usei e destruiu a minha caneta. A minha caneta derreteu. Tá certo? E a última opção. Usei e ela destruiu a minha caneta. O alimentador, a caneta entupiu de uma maneira irreversível. Tá certo? Bom, foram esses resultados que eu mostrei para ele. Só que na época eu não tinha tratado. Esses resultados eu tratei ontem à noite. Eu vou colocar o link para essa pesquisa para vocês verem lá no Facebook. Para quem participa do grupo vai conseguir ver, inclusive votar e comentar lá no post. Tá certo? Agora, para analisar os dados, bom, primeiro tem essas porcentagens aqui que eu não vou citar para vocês, mas vocês veem que o resultado mais alto aqui. Outra coisa, o resultado que vocês vão ver lá no Facebook, ele vai estar ligeiramente diferente do que eu estou mostrando para vocês no vídeo aqui agora, porque eu coletei esses resultados aqui ontem à noite, tá certo? Fiz esse processamento bobo aqui, eu transformei em porcentagem e tal. Só que eu divulguei de novo a pesquisa. Então, mais algumas pessoas devem ter votado e eu espero que as pessoas continuem votando continuamente. Então, aqueles números vão continuar mudando o tempo todo. Então, vocês me perdoem, os números que vocês estão vendo aqui, eles estão um pouco desatualizados, mas vocês podem ver a pesquisa mais atualizada direto lá no Facebook. Então, vamos lá. Primeira coisa, o resultado mais, o mais alto, que teve mais votos, tá certo? É que a pessoa nunca usou e nem quer usar, porque tem medo, já ouviu dizer que isso destruiu canetas, tá certo? E o segundo resultado é que a pessoa usou, adorou e continua usando. Tá certo? São dois resultados, um com arredondando 40% e o outro arredondando 30% dos votos, tá certo? Seguido por uma coisa que me deixa satisfeito, por 20% de pessoas que nunca usaram, mas querem experimentar. Então acho que a primeira divisão que a gente tem que fazer, a primeira divisão relevante. Outra coisa. Aqui, nesses resultados que eu estou citando aqui para vocês, foram 382 respostas. Bom, são 382 respostas, são 382 respostas, tá certo? É pouco sobre algumas perspectivas, é muito sobre outras perspectivas, mas eu não conheço alguém que tenha feito uma pesquisa similar a essa que tenha mais resultados do que isso. Enfim, voltando ao assunto, a primeira divisão relevante que a gente tem que fazer é entre pessoas que usaram e as pessoas que não usaram, tá certo? Pessoas que nunca usaram, se você somar os resultados, as pessoas que nunca usaram foram 233, que dá 61% das pessoas. Nunca usaram Base Blue, então elas estão numa categoria aqui que ou usaram e não querem usar, ou tá certo? E as pessoas que usaram foram 149, 40%. Então já é um resultado interessante. Bom, de todas as pessoas que se deram ao trabalho de responder isso aqui, 40% usou, 60% não usou. Tá certo? Vamos aos resultados das pessoas que usaram. Tá certo? Então o que acontece? Peguei e separei os resultados. Tirei quem não usou, tá certo? Vamos focar na experiência de quem já experimentou essa tinta. O que aconteceu com quem experimentou essa tinta? Bom, com 75%, a primeira opção é que quem usou essa tinta gostou e continua usando, tá certo? O segundo resultado das pessoas que usaram, elas usaram e pararam de usar, porque tem muita manutenção ou então não gostaram da cor, acontece também, tá certo? Obviamente, as pessoas são diferentes.
É uma das coisas que as pessoas comentaram. As pessoas comentaram pra mim, olha, não tem a opção de que eu usei, mas não gostei da cor. Realmente deveria ter adicionado aqui. Como eu disse, a pesquisa não é perfeita, foi a melhor que eu fiz no impulso, tá certo? Mas eu acho que ela contempla, se você parar para pensar a respeito das opções, eu acho que ela contempla uma boa gama, eu arrisco dizer até a totalidade do que acontece quando você usa uma tinta. Se você está falando de uma tinta, ou você usa, ou você nunca, ou você já usou, ou você nunca usou. E se você está interessado em saber se ela destruiu a caneta, ou ela destruiu a caneta, ou ela não destruiu a caneta. Se você ainda não usou, ou você quer usar, ou você não quer usar, tá certo? Então, de certa forma, ela contempla isso. Se você somar os dois primeiros resultados, que são as pessoas que usaram e amaram e continuam usando. E o segundo resultado, que são pessoas que usaram e pararam de usar por algum outro motivo, são 94,6%. Tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque as outras três opções são pessoas que usaram e tiveram problemas, tá certo? Então, terceira opção, usei usei Bay State Blue e ela destruiu minha caneta. Ela manchou minha caneta e não saiu com água sanitária. 4,7% das pessoas afirmaram isso aqui. Aqui se traduz em 7 pessoas afirmaram isso, tá certo? Bom, eu não vou invalidar a minha própria pesquisa, mas depois a gente vai comentar um pouco sobre isso. Então, 7 pessoas, 4,7% das pessoas declararam isso. Bom, usei Bay State Blue e ela destruiu a minha caneta. A minha caneta derreteu. Uma pessoa marcou essa opção, ou seja, 0,7%. Tá certo? E a última opção não foi marcada por ninguém. Ninguém disse que ela entupiu a caneta irreversivelmente. Então, basicamente, o que acontece aqui? A gente tem dois resultados. Um, basicamente, a pessoa usou e a Bay State Blue destruiu a caneta da pessoa em algum sentido, seja manchando, etc. E o outro resultado é que a pessoa usou e Bay State Blue não destruiu a caneta da pessoa. Então, aqui, 5,4% das pessoas tiveram a caneta destruída e 94,6% das pessoas não tiveram a caneta destruída, tá certo? Bom, então a gente pode passar a discutir. 5,4% das pessoas afirmaram que tiveram a caneta destruída por Bay State Blue. Você acha que esse é um número aceitável? 5,4% é um número aceitável? É um número que você está disposto a correr o risco? Tá certo? Bom, esse número veio. Essa pessoa que disse que a caneta derreteu, ela não comentou, tá certo? É, mas ela disse isso. Não vou contestar. A pessoa poderia ter comentado, já que ela foi a única que disse que a caneta derreteu, seria interessante ela mostrar uma foto, tá? E as outras pessoas disseram que manchou, tá certo? A gente vai discutir um pouco mais disso. Agora os resultados, eu não sei qual resultado é mais relevante, sinceramente. Agora você vê o resultado das pessoas que não usaram, é basicamente o seguinte: 66 ficou 2 terços e 1 terço. 66% das pessoas nunca usaram e nem querem usar. E 1 terço das pessoas, 33% das pessoas, usaram e querem experimentar. Então você vê que o medo, o preconceito, as mentiras, a reprodução de discurso dessas pessoas que ficam falando mal do BST Plus, você vê o que ela causa. É, Sabe, como que você entra num hobby e uma coisa faz parte, você tem uma coisa polêmica naquele hobby e faz parte daquele hobby aquela tinta tal. Pô, Bay State Blue, cara, quem que nunca ouviu falar de Bay State Blue? Como que você não quer nem conhecer, você não tem essa curiosidade? A única coisa que eu consigo associar a falta de vontade de usar Bay State Blue é que ou a pessoa realmente nem liga pra tinta, o negócio dela é caneta, ou então eu acho que ela já lidou tanto com preconceito, já viu tanta gente falando mal, que ela não tem coragem, tá certo? E eu acho que essa pesquisa aqui é interessante no sentido que mostra que as pessoas que usaram, bom,
eu, pelo menos baseado nessa mini pesquisa aqui, eu posso dizer para você, olha, você tem, arredondando, 95% de chance de usar Bay State Blue e não ter nenhum problema, certo? Bom, eu ainda gostaria de lembrar aqui que as pessoas tendem a se manifestar mais quando elas têm problemas, quando o resultado é negativo, tá certo? As pessoas realmente, elas, se você usa um negócio e aquilo destrói a sua caneta e tal, você entra no Facebook e você reclama daquilo, você mostra a foto e olha só o que aconteceu e tal. As demonstrações de amor espontânea, tipo assim, você usou, ficou super satisfeito, tirar uma foto, entrar no Facebook e mostrar, elas são menos, digamos, prováveis, tá certo? A gente tende a ficar no lado negativo das coisas. As pessoas tendem a reclamar com mais contundência, mais veemência e deixar bem claro que elas precisam reclamar quando acontece alguma coisa negativa do que quando acontece uma coisa positiva. Tá certo? E outra coisa, essa pesquisa, eu acho que ela mostra um pouco, eu acho que pelo menos dá para tirar a gente do que é o nosso viés de confirmação, tá certo? Então realmente, assim, quando eu acho que quando eu tinha a impressão de que mais gente estava num caso de amor com Bay State Blue ali, quando eu achava que eu tinha visto mais isso do que pessoas reclamando, talvez não fosse o meu viés de confirmação, talvez fosse isso mesmo, tá certo? E uma coisa que é melhor do que o nosso instinto ou a nossa opinião é a informação, tá certo? Eu gostaria, se fosse possível, que todo mundo que já usou e também quem não usou o Bay State Blue naquele fora, aquelas 21 mil pessoas respondessem isso aqui. Seria o ideal para mim, que a gente veria um número, tá certo? Porque todo mundo diz que a tinta da Noodles é uma porcaria, que destrói canetas, mas ninguém tem dados para afirmar isso, para comprovar isso ou sustentar isso de qualquer forma, tá certo? Então, vamos falado sobre a, a história e tirando um pouco da mística que existe em torno dessa tinta, vamos falar agora das coisas que você precisa saber para usar Bay State Blue e não ter problema. Dito isso, tá certo? Falado de viés de confirmação, falado de pesquisa, de manchou, não manchou, tá certo? Já falei da fofoquinha lá do grupo, já falei de um monte de coisa. Esse vídeo está ficando bastante extenso. Então, o que você precisa saber para usar Bay State Blue? São basicamente três coisas, tá certo? Você precisa saber a respeito do pH dela, você precisa saber a respeito de água sanitária e você precisa saber a respeito da graxa de silicone, tá certo? Ou outro lubrificante que é usado na sua caneta. Vamos por partes. Primeira coisa, o pH, tá certo? As tintas, de maneira geral, elas não são todas com pH neutro, tá certo? Tem muitas marcas que fazem propaganda, olha, nosso pH é próximo de 7, que é o pH neutro, que é a água pura e tal. Muitas tintas contam isso como se fosse uma vantagem e tem muita gente que tem muito medo do pH da tinta, tá certo? No entanto, isso não é uma coisa tão relevante quanto se imagina, tá certo? É, eu, enfim, eu sou engenheiro de materiais, eu já digo isso com alguma propriedade. E eu sei que tem colegas aí que são formados em química. Se quiserem deixar comentários a respeito disso, serão muito bem-vindos, tá certo? Mas enfim, pH não é totalmente irrelevante, mas também não é uma informação completa, não é uma informação total que a gente precisa, tá certo? Por exemplo, uma tinta que tem talvez a reputação oposta da tinta da Noodles, uma reputação oposta à tinta a Bay State Blue, sejam as tintas da Montblanc, tá certo? Eu não vejo ninguém, eu vejo as pessoas falando que a tinta da Montblanc é uma tinta muito tradicional, antiga, uma tinta super segura. A Montblanc, quando você compra a caneta do Montblanc, vem dizendo que para você manter a garantia, você tem que continuar usando tinta da marca deles e tal.
né? E eu já vi vídeos na internet, eu posso, se eu lembrar eu deixo o link aqui, pessoas medindo o pH das tintas da Montblanc e o pH ser alguma coisa em torno de 3, tá certo? Bom, se você não tem muita noção do que é um pH 3, tá certo? Bom, não quero lembrar a história da escola, né, que é uma escala logarítmica e tal, mas pH 3 é pH de ácido clorídrico, que é o ácido que a gente tem no nosso estômago. Quando você vai lá e come aquele bife, aquele belo bife, e ele vai para o seu estômago para ser digerido, para ser totalmente destruído ali, aquele ali é o pH 3, tá certo? Esse é o pH da tinta da Montblanc, tá certo? Agora o que acontece? A Bay State Blue, assim como as outras tintas da Noodles que são nomeadas como Bay State, aliás, diga-se de passagem, a maioria das tintas elas habitam nesse pH ácido, tá certo? Todas elas costumam habitar no pH ácido, algumas neutro, poucas tintas são básicas, tá certo? A Bay State Blue, como as outras tintas Bay State da Noodles, elas habitam o outro espectro do pH. Elas estão lá no pH básico, tá certo? Então elas têm um pH em torno de 12, tá certo? Se vocês lembrarem o máximo da escala, a escala vai de 1, tá certo? Não tem zero, a escala vai de 1 até 14, tá certo? Então você vê o pH 3 da Montblanc, o quanto está próximo ali do 1, e você vê o pH 12 ali da Bay State Blue, quanto está próximo do 14, tá certo? Mas são tintas em lados opostos, tá certo? Como a gente aprendeu na escola, bom, reação ácido-base, juntos os dois dá um sal mais água, tá certo? E esse é um dos motivos pelo qual você tem que limpar muito bem a sua caneta antes de você abastecer com o Bay State Blue e depois que você usou o Bay State Blue na sua caneta. Porque quando você colocar uma outra tinta ali, ela vai reagir, tá certo? A Bay State Blue é uma tinta que vem lá na descrição dela que você não deve misturar ela com nada. Você não deve misturar ela com nenhuma outra tinta, é uma tinta para você usar ela sozinha, tá certo? Então comece por essa recomendação. Usa ela sozinha, tá certo? Não misture e tenha certeza que a sua caneta está bem limpa antes de você abastecer ela com Bay State Blue, tá certo? Bom, isso foi o pH, tá certo? Agora é a questão da água sanitária. Bom, afinal de contas, Bay State Blue mancha ou não mancha a caneta? Sim, Bay State Blue mancha alguns materiais, tá certo? Mancha todos os materiais? Não, não mancham todos os materiais. Mancha a maioria dos materiais? Não sei te dizer, tá certo? Se mancha a maioria ou se mancha a minoria, não sei dizer, não sou capaz de afirmar nada em relação a isso, tá certo? O que eu posso afirmar é que sim, ela mancha alguns materiais, tá certo? E como que você retira essa mancha, tá certo? Eu já peguei, já testei Bay State Blue aqui com algumas canetas demonstradoras da Jinhao. Eu fiz uns testes aqui, uns testes meio doidos que eu gosto de fazer, tá certo? Estava comparando ela com a Liberis Elysium. É... E como que você tira? Solução de água mais água sanitária, tá certo? Você vai fazer uma solução que tenha concentração de 10 a 25% de água sanitária e é com aquilo ali que você vai lavar a sua caneta, tá certo? Para você usar a Bay State Blue, recomendo fortemente que seja uma caneta totalmente desmontável, porque a limpeza que você precisa fazer nessa caneta é uma limpeza que você realmente precisa perder um tempo, você precisa fazer uma limpeza a fundo na sua caneta para você usar ela, tá certo? Uma das razões é essa questão do pH que a gente acabou de discutir aqui, tá certo? E ok, ela mancha, tá certo? Mancha, só que a mancha sai com a água sanitária. Agora, outras pessoas, como aconteceu, por exemplo, aqui na pesquisa, relataram que exatamente, eu coloquei isso na pesquisa intencionalmente. Elas relataram que eu usei, ela manchou a minha caneta e a mancha não saiu com a água sanitária, tá certo?
Então, vem a terceira coisa que você precisa saber sobre o Base State Blue para você usar Base State Blue sem ter problema. Base State Blue, ela pinta, ela colore a graxa de silicone que é usado para lubrificar as canetas, tá certo? Não é, ela não simplesmente passa por cima e tal, ela pinta aquilo ali, tá certo? Ela dá cor àquela graxa de silicone que originalmente é transparente. E o que acontece? Se você colocou o Base State Blue numa caneta de pistão, tá certo? E você tá lá, o pistão opera, aquele pistão ele é lubrificado. Então, por mais que você não veja, porque aquela camada está uniforme, bem fininha ali, na verdade, aquela parede de contato dentro da caneta, dentro da sua caneta, aquilo ali não, dificilmente é o acrílico, é o material em si da caneta. Aquilo ali, na verdade, é uma fina camada de graxa de silicone, tá certo? E o Base State Blue vai pintar aquilo ali e vai pintar aquilo ali de uma maneira irreversível, tá certo? Qual é a solução? A solução é simples. Você vai limpar aquilo ali com água e sabão, um cotonete de preferência. Você vai tirar toda aquela graxa de silicone e vai aplicar uma graxa de silicone nova. Pô, fiz isso, tirei toda a graxa de silicone e a caneta tá azul ainda. Então significa que provavelmente o Base State Blue passou daquela camada da graxa de silicone e pintou a sua caneta. Então o que você vai fazer? A sua caneta está manchada de Base State Blue. A primeira coisa que você vai fazer, você vai desmontar ela para facilitar a sua vida. Você vai tirar toda a graxa de silicone dela, porque toda a graxa de silicone que tiver nela, ela vai estar pintada. E depois, quando não tiver mais nenhuma camada de graxa de silicone em lugar nenhum, você vai usar a solução de água com água sanitária. Ou seja, onde se algum lugar continuou manchado depois que você tirou a graxa de silicone, tá certo? A graxa de silicone não deixaria a água sanitária entrar em contato com aquela superfície para limpar ela. Então você precisa tirar a graxa de silicone para a mistura com a água sanitária chegar lá e fazer a limpeza e tirar a mancha da sua caneta, tá certo? Então são essas três coisas que você precisa saber para você usar de uma maneira normal Base State Blue e reduzir a quase zero a sua chance de você ter uma mancha, tá certo? Bom, o que acontece? Tem muita gente que usa numa caneta de pistão e aí vai falar, pô, manchou a minha janela de tinta, tá certo? É a mesma coisa, é exatamente o que eu acabei de falar, tá certo? Se a caneta tem pistão por dentro, ela certamente está lubrificada com graxa de silicone, você precisa tirar aquela graxa de silicone que ela está pintada. Talvez a janela de tinta nem esteja pintada, mas a graxa de silicone que está ali lubrificando aquilo, revestindo aquilo ali por cima, ela está pintada de azul e você precisa remover ela, tá certo? Bom, se a sua caneta é totalmente desmontável, como as Twisby, por exemplo, se é uma caneta que você consegue desmontar e alcançar cada cantinho dela, eu, Daniel Barbosa, eu uso sem medo. Sem medo. Pego qualquer uma tinta dessas nudas e tal, e coloco ali e eu uso, tá certo? Inclusive, relatei hoje no grupo que eu fiz isso com uma caneta Noodles, que eu esqueci com Base State Concord Grape, que é a roxa, e larguei aquilo lá dentro, deixei secar. O feed foi complicado. O feed eu precisei pegar uma escova de dente e esfregar aquilo ali. Mas agora, a caneta em si, ela estava completamente roxa por dentro. Eu deixei secar a tinta Base State lá dentro. E o procedimento que eu segui foi esse, um cotonetezinho, fui lá, tirei toda aquela graxa de silicone que estava lá, água com detergente para ajudar a tirar o detergente, para ajudar a tirar a graxa de silicone. Fui lá, taquei a água sanitária, nova caneta, zerada, tá certo? Sem problema nenhum. É simples assim, tá bom? Bom, outro ponto a discutir é
qual é a relevância de manchar a sua caneta, sinceramente? Bom, derreter eu acho muito improvável, tá certo? Se você estiver falando de um saco de tinta, de aquele saquinho de silicone, alguma caneta, alguma lever filler e tal, alguma caneta vintage muito antiga ou coisa do tipo, meu amigo, olha, você sabe que a tinta é problemática. Você sabe que a tinta requer uma manutenção muito cuidadosa, extensa e trabalhosa, tá certo? Não use o seu bom senso e não use Base Blue nessa caneta, tá certo? Mas a decisão é sua, a caneta é sua também, tá certo? Afinal de contas, o que nós não estamos dispostos a perder é porque na verdade não nos pertence, não é isso? Bom, e sabe por que eu resolvi fazer esse, esse vídeo? Bom, é claro que o Base Blue não é uma Pelican 4001, tá certo? Que você pega, bota ali, joga uma aguinha, lavou e, enfim, ela saiu ali, tá certo? Jogou uma aguinha, chacoalhou, jogou na pia, tá limpa a caneta. Não, ela é uma tinta que ela requer cuidado, ela é uma tinta que ela requer uma manutenção diferenciada, mas ela entrou de tal forma pro folclore da comunidade de caneta tinteiro que é uma coisa que você não pode ignorar, tá certo? Você não pode ignorar, por exemplo, uma Parker 51, tá certo? Se você gosta, se você é do hobby de caneta e tinta, você não pode ignorar nem a existência, tá certo? De uma Parker 51, de uma Parker Vacuumatic, de uma Montblanc 149. É uma coisa que é natural que você seja pelo menos curioso a conhecer. Como falando de tinta, falando da Apache Sunset, tá certo? Tinta Oxblood, da Diamine, que tem cor de sangue, tá certo? O pessoal curte essas coisas. São as tintas famosas, as tintas faladas e tal. E, e eu arrisco dizer que não existe mais famosa, mais falada e mais polêmica do que a Bay State Blue. Eu acho que a sua experiência como um cara que é do hobby, de caneta tinteiro, e você nunca usou Bay State Blue, eu acho que a sua experiência está incompleta, tá certo? Então, e outra coisa, essa semana eu assisti uma entrevista do Brian Goulet com o Nathan Tardif, que é o cara da Noodles, tá certo? E ele falou uma coisa que assim, me espantou. Ele falou que das tintas que ele produz, o carro-chefe dele, a tinta que vende mais é a Noodles Black, tá certo? Que é a tinta preta deles, que é bulletproof, enfim. Acho que vocês conhecem as propriedades da a tinta Noodles Black, é aquela tinta que você coloca no papel, ela não vai sair só destruindo o papel para você remover aquela grafia ali, tá certo? E a segunda mais vendida dele, a tinta número 2 é um azul, mas não é um azul qualquer. Não é a Ottoman azul, não é Navarro turquoise, não é Noodles Blue, não é Liberty's Elysium. A segunda tinta mais vendida dele é a Bay State Blue, tá certo? Então ela não é uma tinta da minoria, ela não é uma tinta assim relegada aos estranhos e tal. Ela é uma tinta que ela isso consolida ela de verdade como parte do folclore e parte da comunidade de caneta tinteiro, tá certo? Bom, dito isso, vou fazer o review da tinta, tá certo? Shading, quase nenhum. Ela não tem a variação tonal. Quando você escreve, ela fica num tom só. A cor dela é maravilhosa, mas ela não varia de cor. Ela não varia de um tom mais escuro a um tom mais claro. Ela tem a tendência a ser uma cor uniforme. Shimmer, que é purpurina, não tem. Sheen, não tem. Eu já consegui sheen quando eu fiz num papel ali de 200 de SM e praticamente entornei Bay State Blue ali em cima. Deu um sheen de leve vermelho, mas você não vai conseguir sheen escrevendo com ela. Feather, tá certo? Sim, ela tem alguma tendência a produzir um pouco de feather, tá? É razoável, tá certo?
Spread também tem um pouco. Ela é uma tinta que ela seca muito rápido, a secagem dela é muito rápida. Ela penetra no papel e dali, aliás, dali ela não sai mais também, porque ela é uma tinta permanente, tá certo? Bleed, ou seja, atravessar o papel, tem uma leve tendência. Eu não acho que é um absurdo. Eu uso essa tinta de maneira recorrente numa pena fina de uma PrEP, tá certo? É, confesso que nunca coloquei, acho que eu vou colocar agora numa pena Stub 1.1 para ver como é que fica. Mas eu desconfio que numa pena muito grossa ela vá sim dar problema para atravessar o papel, mas numa pena fina eu acho que é totalmente tranquilo lidar com ela. Aliás, eu acho inclusive que é uma tinta bem comportada. A secagem dela, como eu falei, a secagem é muito rápida, tá certo? É bem agradável. Você escreve com ela, ela secou, depois que secou, ela não borra, não sai do lugar, tá certo? Você passa o dedo, cai alguma umidade, não sai. Fluxo dela, ela tem a tendência a ter um fluxo bom. É um fluxo de moderado, assim, de médio a intenso. Um fluxo bem legal. As opiniões que eu vejo na internet e a minha experiência pessoal é que o fluxo dela não dá problema. É uma caneta que não dificilmente entope a caneta, e mesmo que você largue ela com um pouco de desatenção, você geralmente ela começa a escrever e não para. É uma tinta com fluxo bom, tá certo? Limpeza. Depois de falar, sei lá quantos minutos eu falei aqui, não preciso falar se a limpeza é fácil ou se é difícil, tá certo? Vantagem incrível dela é que ela não borra, tá certo? A permanência dela não é tão permanente quanto as pessoas acreditam que ela seja, tá certo? Se eu pegar esse papel aqui e escrever com Bay State Blue agora, tá certo? Daqui a 5 segundos eu botar isso aqui debaixo d'água, a tinta não vai se mexer, não vai acontecer absolutamente nada com ela. Nesse sentido de resistência à água, ela é uma tinta muito bem permanente. Porém, se você pegar água sanitária e jogar em cima dela, ela vai sair com água sanitária. Então, em termos, como o Noodles é conhecida por essas tintas bulletproof, que não saem do papel nem com reza braba, tá certo? A Bay-State Blue, ironicamente, não é um desses casos. Agora, certamente, se você pegar e endereçar um envelope para enviar uma correspondência com Bay-State Blue, você pode ficar tranquilo que a sua correspondência vai chegar, mesmo que aquilo tome chuva, não vai sair do papel. Eu acho que é uma tinta tranquila para você fazer uma assinatura ou coisa do tipo, tá certo? Agora, a cor, só vendo pessoalmente.